Senhoras, senhores, boa noite. É com muita satisfação que a Câmara Municipal de Blumenau inicia a sessão em homenagem ao Dia da Bíblia. O Legislativo de Blumenau abre esse espaço para homenagear e valorizar datas especiais e importantes, como o Dia da Bíblia, que integra o calendário oficial do nosso país. Informamos que esta sessão solene está sendo transmitida ao vivo e será reprisada no próximo sábado, dia 16, pelos canais 14 da NET e 19 da BTV. Também pode ser assistido em desktops, notebooks e dispositivos com sistemas Android e iOS. As fotos e o vídeo está disponibilizado no site da Câmara, câmarablu.sc.gov.br. Para dar início a essa solenidade, anunciamos a composição da mesa dos trabalhos desta noite. Excelentíssimo presidente desta Casa Legislativa, vereador Marcos da Rosa. Nosso vice-prefeito, senhor Mário Hildebrand, representando nesse ato o Poder Executivo Municipal, o vereador Ricardo Alba e o vereador Jovino Cardoso. Justificou a ausência nessa sessão solene o vereador Jens Mantal e o vereador Zeca Bombeiro. Nesse momento, passo a condução dos trabalhos e a palavra ao excelentíssimo presidente desta Casa Legislativa, vereador Marcos da Rosa. Muito boa noite a todos. Quero também cumprimentar a todas as pessoas que nos assistem nesse momento pela TV Legislativa ou pela internet. É mais um ano que a Câmara Municipal tem a honra de realizar uma sessão solene em homenagem ao Dia da Bíblia, ao Livro dos Livros, e nos sentimos honrados em receber todos vocês aqui. Eu quero, com muito prazer, cumprimentar meu amigo vice-prefeito Mário Hildebrand. Tive o prazer e a honra de ser vice-presidente quando ele foi presidente da Câmara. Cumprimentar aqui os meus colegas vereadores Ricardo Alba, vereador Jovino Cardoso, e quero também convidar algumas autoridades para tomarem assento aqui conosco, a mesa diretora. Dom Rafael Bienarski, por gentileza, tomar assento aqui conosco. Pastor Linderson Teixeira, que é presidente do Diretório Estadual da Sociedade Bíblica. Dom Rafael é bispo da Igreja Católica de Blumenau. Também queremos cumprimentar o presidente da UMEBLU, pastor Leonardo Aloísio. Por gentileza, pastor Léo. Presidente da UMEBLU. Pastor Werner Crocker também vai fazer uso da palavra. Gostaríamos que tomasse assento aqui conosco. Convidar também alguns pastores para comporem, algumas autoridades para comporem essas bancadas aqui à frente. Pastor Geraldo Maciel, que é pastor presidente da Igreja Batista, por gentileza. Pastor Isenildo Machado, Comunidade Evangélica Resgate do Brasil. Pastor Volney, que é da Igreja Luterana do Brasil. Morris Cole, que é secretário de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Empreendedorismo de Blumenau. Oscar Grotman, o Cazico, que é secretário municipal de Desenvolvimento Social. Nilson Passarim, que é diretor de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura Municipal. Diácono Alessandro Alves dos Santos, da Igreja Cristã Maranata. Pastor Alessandro Aguiar, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Pastor José Roque, da Igreja Vida Missionária.
Pastor Vilmar Floriano, que é pastor da Igreja Quadrangular e também vice-presidente da OMEBLU. Pastor Cleiton Borges, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Queremos também cumprimentar o pastor Abner Miguel, da Igreja Assembleia de Deus. Também Jeane, que é secretária da Igreja Evangélica Congregacional. O presidente da Juventude do Democratas de Blumenau, Ednei Pinheiro, também se encontra entre nós. Apresentamos também pastor Sandro Aguiar, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, também faz parte da OMEBLU. Cumprimento aqui a esposa do pastor Léo, presidente da OMEBLU. Cumprimento a minha esposa querida, que está aqui entre nós também. E sintam-se todos cumprimentados, todos que estão aqui presentes, pastor Carlos Martins, todas as demais autoridades, pessoas que não foram anotadas aqui pelo cerimonial. Queremos com muita alegria cumprimentar o Exército, a banda do 23BI, que nos dá a honra também de estar conosco. E nós queremos, neste momento, convidar o vereador Jovino Cardoso para fazer a leitura bíblica de acordo com o nosso regimento interno. Senhor presidente Marcos da Rosa, senhor vereador Alba, também vice-prefeito Mário Dobrandi, demais autoridades, em nome do pastor Léo, cumprimento as autoridades eclesiásticas. Também deixo aqui meus cumprimentos à comunidade presente, bem como a quem nos acompanha através da TVL. Senhor presidente, me permite, como já disse, eu tenho um compromisso logo em seguida, gostaria de, se possível, deixar o meu lugar para o pastor Sandro Aguiar, se for possível. Então, farei leitura no livro de Josué, capítulo 1, e versículo 8. E aí o momento bíblico, mas a gente faz seguido, então. De falar deste livro da lei. Antes, medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Ainda me permite, no Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Muito obrigado, vereador Jovino Cardoso, pela contribuição. Nesse momento, nós vamos de pé, por gentileza, todos que puderem, e vamos ouvir a execução do hino nacional pelo Exército, pelo 23BI, o Exército Brasileiro.
Mais uma vez, muito obrigado ao 23BI, à banda do 23BI, grande prazer. E o hino nacional tocado pelo 23BI, pelo Exército Brasileiro, sempre fica mais emocionante. Nós queremos também ouvir a Silmara. Estão instalando, é isso? Eles vão tocar nesse momento o hino do Estado de Santa Catarina, ok? Então todos de pé novamente, por gentileza. Ei, meu presidente. Muito bem. A Silmara vai, junto com o Juninho, que é o tecladista, entoar uma canção de louvor, também em homenagem à Bíblia Sagrada. Boa noite a todos. Senhor presidente, em seu nome eu cumprimento todos os nossos convidados. Sejam muito bem-vindos. E eu agradeço essa oportunidade, que é uma honra, poder entoar uma canção nessa noite. E como estamos falando da Bíblia, independente de qualquer história que você vá ler, você não consegue entender como um Deus tão grande é tão capaz de amar tanto pessoas tão simples e comuns como a gente. E em tudo que Deus faz, embora nós não consigamos explicar, é exatamente isso que eu quero cantar essa noite. Porque, de fato, ninguém explica a Deus. Nada é igual ao seu redor. Tudo se faz ao seu olhar. Todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar. Sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água
da fonte da vida, antes que o haja houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica a Deus. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, um Big Bang pra disfarçar. Pode alguém ter dúvida? Sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa, então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o haja houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus. E se duvida ou se acredita, ninguém explica Deus. Podes cantar? Ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus. Ou se duvida ou se acredita, ninguém explica, ninguém explica Deus. Convidamos o vereador Marcos da Rosa para fazer a sua manifestação. Ele que foi o vereador, autor do requerimento 829 de 2017, que permitiu a realização desta sessão. Muito obrigado, vereador Ricardo Alba. Eu fui o proponente, Vossa Excelência referendou, junto com os demais vereadores, por unanimidade, isso que é importante também destacar. O Parlamento Municipal abrindo espaço, mais uma vez, pelo 5º ano consecutivo, para essa solenidade muito importante, que é homenagear o livro dos livros, que é a Bíblia Sagrada. E eu quero aqui, com muito carinho, cumprimentar novamente aqui as autoridades que compõem a mesa, o nosso vice-prefeito Mário Hildebrand, Dom Rafael, o pastor Léo, da Umeblu, e o pastor Werner, pastor Linderson. E nesses nomes eu cumprimento também todas as demais pessoas que aqui se encontram, e também a todos que nos assistem através da TV Legislativa. A Bíblia, como eu disse, é o livro dos livros. Eu estava comentando com o Dom Rafael, que eu me lembro ainda quando eu tinha talvez 11, 12 anos, eu aprendi os primeiros textos da Bíblia Sagrada, os primeiros ensinamentos da Bíblia Sagrada na catequese, quando aprendi sobre os 10 mandamentos. Hoje ainda sou aluno da escola bíblica, agora na Igreja Assembleia de Deus, amo a Bíblia Sagrada. Eu estava comentando com alguns padres, alguns colegas vereadores, com algumas pessoas, sempre que tenho a oportunidade de falar sobre isso, e quando muita gente questiona a importância da Bíblia Sagrada, eu sempre enfatizo que o que falta hoje para a saúde da nossa sociedade é o segmento, é o cumprimento dos ensinos da Bíblia Sagrada. Do amor, do perdão, da vivência do texto sagrado, das Sagradas Escrituras. Porque
a desintegração da família, por exemplo, que a gente vê, a corrupção no nosso país. Eu sempre falo que as pessoas, elas precisam ter alguns freios, freio moral, freio ético, mas tudo isso vem da nossa cultura cristã, vem dos ensinos da Bíblia Sagrada. Agora imagine uma pessoa que não acredita em Deus, não acredita na Bíblia, ela não vai ter esse freio que é o principal, que eu considero que é o temor a Deus. Quem acredita que morre e acaba tudo, ela, quando chega em um determinado momento que ela tem que tomar uma decisão, e que ninguém está olhando, que ninguém está vendo, se ela não tem o temor a Deus, ela cai mais facilmente. Porque os ensinos bíblicos, eles nos trazem uma grande responsabilidade em relação à vida presente, mas também à vida futura, à vida eterna. Gálatas 6 e 7 diz que de Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. E o homem que é temente a Deus, a mulher que é temente a Deus, sabe que acima de tudo e de todos está Deus. E a Bíblia Sagrada é que nos apresenta Deus. É lógico que a gente também aprende sobre Deus através de um abraço de alguém, do exercício diário de cidadania, através de um abraço do pai, da mãe, mas nós precisamos sim, através da Bíblia Sagrada, precisamos diariamente, e eu também, sempre que posso falar da Bíblia para alguém, quer seja numa palestra para jovens, para adolescentes, enfim, ou para minha família, lá em casa, quando nós meditamos na Bíblia Sagrada, eu sempre falo, Mores, que é importante nós termos um devocional, pelo menos um devocional diário. Feliz do homem que quando, ao levantar-se diariamente, pastor Mário Passos, ele cai de joelhos aos pés do Senhor Jesus, coloca diante dele a sua vida, porque sem ele nós não somos nada. Feliz daquele que reconhece Deus como a sua bússola, feliz daquele que reconhece Deus como centro da sua família, como centro da sociedade. Eu reitero dizendo, a nossa sociedade vai se tornar sadia a partir do momento que todos nós nos esforçarmos um pouco mais para colocarmos em prática os santos ensinos da Santa Palavra de Deus. Muito obrigado. O vereador Jovino já teve que dar uma saída, justificou, e o nosso vice-presidente também, daqui a pouquinho, nosso vice-prefeito, perdão, eu fui vice-presidente dele, né? Ele também vai ter que dar uma saidinha daqui a pouco, então ele já vai fazer uso da palavra, nosso vice-prefeito, Mário Hildebrand, tem a oportunidade de se manifestar também, representando aqui o nosso vice-prefeito e o Poder Executivo. Quero saudar a todos, saudar em especial o presidente, amigo, irmão Marcos da Rosa, vereador, com quem eu tive a alegria de compartilhar a mesa diretora durante 2 anos, e ao seu lado também eu tive a alegria de dividir a presidência dos anos anteriores a estes, dessa sessão solene, momentos ímpares na nossa vida, um momento especial de poder aqui celebrar a palavra de Deus, a Bíblia, como a bússola, como o caminho, como a direção efetiva para a gente compreender esse amor de Deus aqui tão bem cantado pela Silmara nessa noite. Quero saudar o vereador Ricardo Alba, né, em seu nome, saudar aqui também todos os vereadores que aprovaram essa sessão solene, que aqui, de fato, colocaram sua digital num momento tão importante para a nossa cidade. Quero aqui saudar nosso bispo Dom Rafael, que tem sido um defensor também da palavra de Deus, dos valores da família. A Igreja Católica foi junto conosco aqui, vereador Marcos da Rosa, parceira, quando nós discutimos a questão da ideologia de gênero nesta Casa Legislativa. O Movimento Lareira esteve do nosso lado quando nós discutimos a questão da ideologia da retirada do Plano Municipal de Educação. Então eu quero aqui fazer esse registro também, e é muito importante que nós tenhamos esse momento aqui também para celebrar essa conquista que eu acho que a cidade de Blumenau tem e representa muito para a nossa cidade. Pastor Léo, da UMEBLU, em nome dele, todos os pastores da UMEBLU que têm um papel fundamental de levar aquilo que é principal, é a base, é a palavra de Deus a todos os cantos e recantos dessa cidade. Quero dizer aqui, pastor Léo, pastor Werner, né, pastor Linderson, que quiçá
nós tivéssemos, presidente Marcos da Rosa, uma igreja em cada rua de nossa cidade. Esse seria o melhor. Em vez de nós termos um bar, né? Em vez de nós termos um boteco, nós tivéssemos uma igreja. Porque é ali que se transforma a vida. É ali que se conquista a vida. É ali que se renova a vida. É ali que se renova a alma. É ali que se busca o alimento que de fato transforma a realidade social e que transforma essa nossa nação, a nossa cidade. Se nós olharmos o papel da igreja, ela tem um papel fundamental na transformação social, através do seu trabalho social, tem um papel fundamental na transformação educacional, através das igrejas e escolas, uma do lado da outra. Tantos exemplos nós poderíamos dizer da importância daquilo que a palavra de Deus fez através dos seus agentes que são a igreja. E esse é o resultado que nós temos. E aí o presidente foi muito feliz quando disse da importância dessa palavra de Deus no nosso dia a dia, na nossa vida e como referência dos valores éticos que nós temos. A nossa ética é uma ética cristã, ninguém pode negar. Ela está baseada efetivamente na ética cristã. E quando se discute a palavra de Deus, e muitas vezes se quer recriminá-la, entre no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, você vai ver um versículo estampado lá em cima. Né? Estou falando alguma coisa aqui, vereador Ricardo Alba? Está lá, está o versículo lá, o vereador é jurista, sabe disso, quem já entrou no Tribunal de Justiça sabe da importância que as próprias leis têm e da origem delas, pastor Mário, né? Da palavra de Deus. É esse o fundamento que eu acho que nós temos, e aí eu quero saudar o secretário Mores e o secretário Casico, que aqui, junto com o Passarinho, representam o governo, e com certeza eu até trocava o WhatsApp um pouquinho aí com o prefeito Napoleão, e ele está voltando de Florianópolis. Ele disse: Mário, por favor, transmite um abraço fraterno a todos, e o meu desejo de estar aí compartilhando esse momento, mas minha tarefa de prefeito me impediu de poder estar aí, mas o desejo dele de que essa sessão solene seja abençoada e retrate de fato o verdadeiro valor que nós compreendemos da palavra de Deus. Hoje eu ainda tenho 3 compromissos para ir, né? Por isso eu pedi para adiantar um pouco a minha fala, mas eu não posso deixar de falar de um versículo e de falar de um versículo que para mim foi fundamental. Lá em 1992, eu já tinha ouvido antes disso, lá na minha juventude, na minha adolescência, na igreja luterana, a mensagem da palavra de Deus, mas eu creio que eu não tinha compreendido. Em 1992, eu comecei a participar de um grupo de jovens da Missão Evangélica União Cristã aqui em Blumenau. E esse grupo de jovens, através de um estudo bíblico, eu comecei a compreender, através desse estudo bíblico, a palavra de Deus. E eu lembro muito bem de um versículo que nós estudávamos nas quartas-feiras à noite. Eu fazia faculdade, saía correndo da faculdade, ia lá na FURB, ia lá para estudar a palavra, que era Mateus 6,33, que dizia: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Né? Que nós tenhamos, de fato, esse desejo, esse anseio, essa vontade, enquanto defensores da palavra de Deus, de buscar, em primeiro lugar, né, a palavra de Deus, que as demais coisas, com certeza, nos serão acrescentadas. E que juntos, com amor, com carinho, com a verdade, com a transparência, possamos mostrar para cada um daqueles que estão distantes dessa palavra quão rica, quão preciosa e quão transformadora ela é. Que Deus abençoe a todos, uma abençoada sessão solene, e que possamos nos encontrar com a graça de Deus em muitas sessões solenes como essa, ou quiçá, né, em outros momentos, ou na eternidade. Né? Deus abençoe a todos. Vamos então nessa sequência ouvir os políticos primeiro, né? E nós temos aqui o nosso colega vereador Ricardo Alba, que também tem a oportunidade nesse momento, e agradeço também pela presença do vereador aqui, Ricardo Alba, sempre nos apoiando, e tem a oportunidade de falar também. Senhor presidente, colegas pastores, quero deixar um abraço fraternal a cada um dos senhores, em especial ao meu amigo pastor Leonardo. Quero deixar um abraço fraternal também ao bispo Dom Rafael
E eu não sou tão bom nas palavras quanto o meu presidente, quanto o vice-prefeito da nossa cidade, mas eu gostaria de deixar registrado aqui que a Bíblia é mais do que um livro, ela é um guia, e eu venho de uma família cristã, tenho este livro como guia de conduta ética, como baluarte que nos guia, como fonte de valores, de luz, de fé, que retrata a vida do nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo, a quem eu tenho devoção e muita fé. A nossa ética é cristã e nós iremos defender a nossa ética com unhas e dentes no que for necessário. Acima de tudo, eu vejo a Bíblia como uma grande fonte de amor, que nós temos que praticar todos os dias, na sociedade, na família, aqui no parlamento, nas nossas vidas como um todo. E esse é a grande mensagem que eu acredito que se extrai da vida de Jesus Cristo, que nós temos, né, que levar todos os dias nas nossas palavras e nas nossas ações. Quero deixar um grande abraço a todos e parabenizá-los aí, parabenizar a Bíblia que por séculos nos guia aí como fonte de valores. Obrigado, senhores. Eu quero convidar também, pedir a gentileza para o coronel Fernando César Costa de Almeida tomar assento aqui à mesa diretora, por gentileza, e também do pastor Sandro Aguiar. Pastor Sandro, por gentileza aqui, tome assento aqui. O primeiro sargento Klauberg é o maestro do 23BI, e eles vão entoar mais uma canção neste momento. Por favor. Nós fizemos uma programação, até porque, evidentemente, que se todos aqui tivessem a oportunidade de fazer um pronunciamento, teriam pelo menos um testemunho de vida para expressar, para anunciar. Mas nós escolhemos e convidamos algumas pessoas, os pastores, o próprio bispo, o Dom Rafael, para que eles falassem sobre algum tema hoje aqui. Então nós vamos começar a ouvir, a partir de agora, quem entende um pouquinho mais do que nós, o vereador Alba. Então, o primeiro que nós vamos ouvir
está aqui inscrito, é o pastor Werner, que vai representar a OMEBlu e vai falar sobre a importância da Bíblia para a sociedade pós-moderna. Senhor, por gentileza, pode usar a tribuna. Nós teremos 3 pronunciamentos. Excelentíssimo presidente da mesa e da Câmara, Marcos da Rosa, sinto-me honrado em poder estar aqui representando a OMEBlu. Obrigado pela indicação, Léo, querido. Demais membros da mesa, é bom estar junto nessa mesa com os senhores, demais colegas pastores aqui na frente, no plenário, a todos que aqui estão. É muito bom podermos estar juntos aqui hoje para refletirmos sobre a importância da palavra de Deus, da Bíblia, e especialmente num contexto da pós-modernidade. Os tempos mudam e sempre mudaram, mas talvez nunca mudaram tão rapidamente como nos dias de hoje. Por isso, pós-modernidade dá para descrever numa palavra mudança constante. Mudança. Sempre mudando. Falar em atualidade é difícil porque como nós podemos definir o hoje em que nós nos encontramos? Quem somos nós para definir o que é o mundo de hoje? Se somos meros espectadores, estamos alienados da realidade. Se somos protagonistas, então estamos comprometidos. O que é a pós-modernidade, então? Alguns falam de ultramodernidade. Outros falam de modernidade líquida. E outros termos mais que são usados. Talvez termos complexos, mas se nós não entendermos o mundo ao nosso redor, nosso discurso ficará vazio. Sobre a pós-modernidade, então, talvez alguns marcos para nos localizarmos. O marco histórico da pós-modernidade poderia ser definido como a queda do Muro de Berlim e o fim das utopias, o comunismo, o socialismo soviético. Na área teológica, um marco talvez seja a internet e a comunicação com ultravelocidade, velocidade das informações e do avanço tecnológico em si. A antiga lei de Moore, de que a cada 2 anos a capacidade de processadores dobra, já está também ultrapassada. E no campo sociológico, a pós-modernidade talvez pudesse ser descrita através da globalização, uma globalização tanto econômica quanto cultural e talvez até política, como nós vemos na União Europeia, embora com alguns problemas. Quais são algumas características da pós-modernidade? Eu só faço isso justamente para introduzir o assunto. A pós-modernidade se caracteriza especialmente pelo pluralismo e pela relatividade. Muitas verdades. Todas as verdades, como se isso fosse possível, são verdades. Ser diferente é tudo. O que é verdade para você não necessariamente é verdade para mim, e assim a gente caminha num relativismo extraordinário. Outra característica é o individualismo e a privatização. Afinal, eu tenho o direito de ser feliz. Afinal de contas, eu existo. Outra característica da pós-modernidade talvez seja a secularização e o antropocentrismo, centralização do ser humano. Não só a centralização, mas a colocação dele acima de tudo e de todos e acima de Deus. E Deus acaba sendo talvez uma opção, um tanto remota, mas nunca mais por imposição de tradições, de pais, de convenção social, mas só por opção mesmo. Como já disse, vivemos a falência das utopias, das ideologias, não há mais expectativa, não se tem mais esperança, não há mais futuro certo. O que vale é o aqui e agora. E o aqui e agora tem a ver comigo, senão também não vale nada. Talvez poderíamos, então, em função disso, chamar esse tempo de ultra-individualismo. E isso leva a relacionamentos cada vez mais superficiais, alguns chamam de relacionamentos líquidos. E aí nós encontramos termos hoje que descrevem relacionamentos como ficar. Não preciso nem falar o que significa isso. E temos também a realidade das redes sociais e a selfie-mania. Aqui, agora, e eu no meio, eu na frente. Esse é o mundo que nos caracteriza atualmente.
E o que é a Bíblia nesse contexto? Eu diria que a Bíblia é um tanto pós-moderna também. São mais de 40 autores com perfis, se a gente quiser usar um termo atual, bem diferentes. Portanto, uma diversidade bastante grande. Autores como reis, Salomão, Davi, outros príncipes, Moisés, aristocratas, Isaías, pastores de ovelhas, Davi, pastores de vacas também, Amós, sacerdotes como Jeremias e Ezequiel, pescadores, Pedro e João, pensadores, Saulo de Tarso, também chamado Paulo, pessoas alegres, pessoas positivas, outros nem tanto, até depressivos. Escreveram em diferentes épocas e lugares, um tipo de globalização precoce já naquela época. A Bíblia, como sabemos, não é um único livro, mas um conjunto de livros, uma biblioteca. E por isso se adapta bem à realidade que nós vivemos hoje. Com seus diferentes estilos, temos narrativas, temos poesia, temos biografias, cartas, profecias, e enfim, um apocalipse até. Mas em tudo isso, a palavra de Deus é permanente e não muda. Na palavra do profeta Isaías 40, capítulo 40, versículos 6 a 8, eu quero ler esse texto muito significativo, escrito pelo menos 700 anos antes de Cristo. Uma voz ordena, clame, e eu pergunto, o que clamarei? Que toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória é como as flores do campo. A relva murcha e cai a sua flor, quando o vento do Senhor sopra sobre eles. O povo não passa de relva. A relva murcha e as flores caem, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. Amém? Essa é a palavra que permanece para sempre. Talvez fosse necessário vivenciarmos a pós-modernidade para entendermos essa palavra do profeta Isaías, que diz: a humanidade é toda como relva e toda a sua glória como a flor. Talvez nos dias a gente poderia dizer assim: a humanidade é toda como o Facebook e o WhatsApp, e a sua glória como os posts e os likes. A timeline de milhões de perfis espelha muito bem essa realidade, anunciada pelo profeta há 2.700 anos. A humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor do campo. Sopra o vento do Senhor e já se foi. Mas, de novo, a palavra de Deus, diz o texto, permanece para sempre. E os versículos anteriores falam do tempo que virá e para o qual se deve preparar, e, é claro, anunciando a vinda daquele que é a palavra, o Logos, a palavra encarnada, Jesus Cristo, o Filho de Deus. E em São João capítulo 1, versículo 14, lemos: vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. A palavra em pessoa, a palavra que permanece. E essa palavra de Isaías, ela é repetida pelo apóstolo Pedro, o nosso autor pescador. E ele diz de novo a mesma coisa: pois toda a humanidade é como a relva e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que lhes foi anunciada. Só que no versículo anterior de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23, então diz: pois vocês foram regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus viva e permanente. A Bíblia, a palavra de Deus permanente, é como a semente. Ela precisa ser internalizada para então frutificar. A semente precisa ser absorvida pela terra, morrer, para então sair e cumprir o propósito para o qual foi lançada. Vejo isso como algo muito, muito pós-moderno. Uma experiência pessoal para cada um. Não que a palavra de Deus em si, de per si, não tenha valor permanente e eterno, mas nesse tempo aqui, ela é semente. Jesus era alguém também bastante contextualizado. Ele entendia o seu tempo e talvez, se a gente fosse analisá-lo socialmente e sociologicamente, poderíamos chamá-lo de pós-moderno também, talvez. Porque ele usava histórias para ilustrar seus ensinamentos. E chegando ao final da minha reflexão, eu quero dizer que Mateus capítulo 7, versículo 24 e 29, conclui com essa história.
diz assim: portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. A diferença está clara, posta por Jesus, que é a prática da palavra de Deus. Nada mais pós-moderno. Prática da palavra. Não discutir ideias se essas não forem aplicáveis. E eis o desafio para nós hoje. Viver a palavra. No mundo pós-moderno não tem mais lugar, não tem mais espaço para pregar o Evangelho, ensinar a Bíblia, se ela não for vivida e aplicada de forma coerente e clara em nossas vidas. O texto de Mateus 7, então, termina dizendo, nos últimos versículos, as multidões estavam maravilhadas com o ensino de Jesus, porque ensina com autoridade. Autoridade que, claro, vem da sua pessoa, mas da sua vida, que confirma a palavra que ele prega. Então, queridos, nesse dia em que celebramos e homenageamos a Bíblia, a palavra de Deus, que o próprio Senhor, em toda a sua autoridade, nos capacite e nos leve a viver e praticar tudo aquilo que ele nos ensinou. Para então, como ele, termos autoridade e as multidões fiquem de novo maravilhadas. Então a Bíblia será não só um guia, como já foi mencionado pelo vereador Alba, mas também aquela carta de amor de um Deus que ama todas as pessoas. Obrigado. Nesse momento, nós também vamos ouvir o pastor Linderson, que vai falar sobre a historicidade da Bíblia. Pastor Linderson, que aqui também representa a Sociedade Bíblica do Brasil. É presidente do Diretório Estadual da Sociedade Bíblica. Presidente Marcos da Rosa, muito boa noite. Vereador Alba. Eu cumprimento também Dom Rafael, pastor Leonardo, pastor Werner e todas as autoridades aqui. E que alegria, que bom nós estarmos presentes em mais uma sessão solene em que nós nos lembramos da Sagrada Escritura. Eu recebi um desafio e algo que me inspira muito é parar para pensar numa pergunta, talvez, pastor Werner, uma pergunta bem pós-moderna. Merece confiança o texto da Sagrada Escritura? Será que quando nós nos encontramos para ler, para conversar, para relembrar esse livro, esse conjunto, essa biblioteca, será que nós não estamos, na verdade, fazendo algo que, se a gente pensasse bem, se a gente fosse racional, será que a gente não deixaria de fazer? É racional acreditar na Bíblia Sagrada e é racional receber a Bíblia Sagrada como documento histórico. Eu posso confiar nesse documento? Essa é uma pergunta muito importante. E quem sabe aqueles que estão aqui, existem aqui no nosso meio, quem sabe existem pessoas que nos acompanham de casa, ou na internet, enfim, em qualquer lugar, que estão assistindo esse vídeo depois dessa solenidade e que se fazem essa pergunta. Essa pergunta é a pergunta que eu me fiz por muito tempo. A gente precisa começar pensando que a Bíblia não está preocupada em provar a sua historicidade. A Bíblia não precisa da história para ser Bíblia. A Bíblia surte efeito na nossa vida, não a partir do momento em que a gente a submete ao crivo do teste histórico, mas a partir do momento que a gente a recebe com fé.
a partir do momento que nós a recebemos com quebrantamento. A partir do momento em que nós, eu vou usar essa expressão, embora sei que ela não é muito ortodoxa, a partir do momento em que a gente dá uma chance para Deus falar conosco através dela. Agora, isso não significa dizer que nós não podemos submeter a Bíblia enquanto documento ao crivo da história. E a gente faz isso e, sem sombra de dúvidas, a Bíblia é o livro mais examinado historicamente. É um livro assim em que todos os anos, em muitos lugares, se reúnem muitas e muitas pessoas tentando desacreditá-la enquanto documento. Ora, um dos filmes que a indústria cultural, um dos produtos, na verdade, que a indústria cultural produziu e que mais gerou dinheiro talvez nos últimos 20 anos, tenta fazer exatamente isso. Tem muita gente ficando rica com a indústria da cultura, tentando desacreditar as Sagradas Escrituras. E o pior é que tem muita gente que, ao invés de, nesse tempo, pastor Werner, querida mesa e todos os convites, nesse tempo que se fala tanto de razão, existe tanta gente dando ouvidos a boatos a respeito da Bíblia Sagrada, a respeito de supostos novos evangelhos, a respeito de supostas histórias não comprovadas e verdadeiras histórias completamente distorcidas sobre a pessoa do Senhor Jesus. Então, é digno de confiança, sim, nós procurarmos fazer um exame minimamente histórico a tentar encontrar uma resposta minimamente histórica para essa pergunta. Eu posso confiar nesse texto? Ora, quando nós pensamos em confiar na Bíblia Sagrada e perguntando se podemos confiar no texto, a gente normalmente escuta as pessoas dizendo: quem foi que escreveu a Bíblia? Me mostre alguém que escreveu a Bíblia. Eu não conheço ainda, eu não vi. Cadê Pedro? Cadê os profetas? Onde eles estão? O que nós temos hoje são cópias das cópias das cópias, e essas cópias foram modificadas com o passar do tempo, e é belíssimo. E se você for uma pessoa que usa a sua inteligência, você vai se impressionar com dados sobre as cópias da Bíblia Sagrada. É bem verdade, o texto bíblico, nós não temos mais aquilo que nós chamamos de autógrafos, nós não temos mais os textos originais que foram escritos. É bem verdade que nós temos cópias, cópias de cópias de cópias. Agora, se nós olharmos com cuidado para as cópias que nós temos, nós vamos ficar impressionados com a credibilidade histórica dessas cópias. Só o Novo Testamento tem mais de 3.500 manuscritos espalhados pelo mundo e catalogados, fora aqueles que existem que nós não catalogamos, que estão na mão de colecionadores. Fragmentos e alguns textos completos do Antigo Testamento, do Novo Testamento. Aí você diz assim, tá, e só por isso eu deveria confiar na Bíblia como documento histórico? Só por isso, se você comparar o Novo Testamento com vários outros textos. Por exemplo, todos vocês já ouviram falar, quem sabe, da Guerra do Peloponeso, a história de Tucídides, em que ele conta a história do conflito entre Atenas e Esparta. Não é verdade? Nunca ouvi ninguém dizendo assim, eu não leio essa história porque eu não tenho aqui perto de mim um documento que me prove. Só para você ter uma ideia, nós temos cerca de 8 manuscritos. 8 textos antigos, 8 manuscritos dessa história. E perceba, o manuscrito mais antigo que nós temos dessa história está distante de Tucídides, 1.300 anos. Enquanto o Novo Testamento, nós temos cerca de 3.500 manuscritos e cópias. E o manuscrito mais antigo do Novo Testamento, está distante quanto tempo dos autores do Novo Testamento? O manuscrito mais antigo, o fragmento mais antigo que nós temos do Novo Testamento é um trechinho do Evangelho de João, capítulo 18, que dos dois lados tem trechos do Evangelho de João. Esse texto, esse manuscrito, esse papiro, chamado o Papiro 52. Ele pertence ao século I, muito provavelmente antes do ano 90. Isso significa que, enquanto nós temos obras da história clássica, da literatura clássica, cujos manuscritos, além de serem bem reduzidos em número, estão centenas e centenas e centenas de anos distante do seu autor original,
nós temos um número muito maior de manuscritos do Novo Testamento, de fragmentos antigos do Novo Testamento, e que distam, o mais antigo deles, 50 e poucos anos do seu autor, fora outros. Ora, se você for uma pessoa inteligente, você vai ler o Novo Testamento com muito mais confiança do que quando você lê a história da guerra entre Atenas e Esparta. Se falar, por exemplo, Aristóteles e a sua poética. Nós temos 49 exemplares antigos e ninguém em nenhuma universidade tem coragem de levantar o dedinho e falar assim: professor, eu estou aqui para aprender algo com a minha razão, eu não estou aqui para trabalhar com crendices. Ora, eu não estou dizendo que Aristóteles e aquilo que está escrito na sua poética é crendice, eu só estou dizendo que se você for uma pessoa que gosta de usar a razão, você há de convir comigo, que é muito mais fácil confiar numa obra que tem 3.500 exemplares, fragmentos antigos, do que numa obra que tem 49 apenas. Isso sem contar na distância autoral. O mais antigo desses manuscritos da obra de Aristóteles está distante dele 1.100 anos. 1.100 anos. Bom, fora Júlio César e as suas guerras gaulesas, que também 1.100 anos de distância. E um número bem pequeno também, um número bem reduzido de cópias. Agora, talvez a gente diga assim: tudo bem, Linderson, você está me convencendo de que eu devo confiar na autenticidade do Novo Testamento. Mas e o Antigo Testamento? O Antigo Testamento também merece um capítulo à parte na nossa reflexão. O texto, até alguns anos atrás, a cópia mais antiga, inteira, do Antigo Testamento que nós tínhamos, até alguns anos atrás, era o Codex Leningrado. Se chama assim por causa da biblioteca onde ele está, hoje São Petersburgo, na Rússia. Ele data cerca do ano 1100 da era cristã. Aí alguém diz assim: está vendo? Olha só, a cópia mais antiga do Antigo Testamento que tem, essa cópia é do ano 1100 da era cristã, ou seja, mais de 2.000 anos distante das histórias do Antigo Testamento. Então eu não devo confiar nessa cópia. A Bíblia que chegou até as minhas mãos, quem me garante que essa Bíblia, a história do Antigo Testamento, é igual à história que foi colocada lá atrás, que foi feita, elaborada lá atrás? Quem me garante que nesse tempo todo não houveram alterações? Ou seja, quem me garante que entre antes de Jesus e o Códice de Leningrado não houveram alterações no texto? Bom, nós convivíamos com esses desafios. E aí o Deus que é Senhor da história, daí o Senhor que não apenas de forma tão graciosa cuidou da inspiração desse texto, mostrou para a gente que ele também estava cuidando da transmissão desse texto. Um dia, o ano de 1947, um jovenzinho estava meio distraído com alguma coisa, eu não sei com que ele se distraiu naquele deserto. E as suas cabras, um jovem pastor, as suas cabras, diz a história que as suas cabras se perderam, ele foi atrás de algumas dessas cabras. E então, procurando ali essas cabras, e ele encontra uma fenda numa parede de um platô, e existem pequenas diferenças na narrativa, mas ele joga uma pedra ali dentro daquela fenda, quem sabe para saber se tinha algum animal lá dentro, alguma cabra, e ele escuta um barulho de vaso quebrando, vaso de barro. Ele entra ali dentro porque ele sabia que aquela era uma região em que as pessoas encontravam verdadeiros tesouros, tesouros arqueológicos, peças de cerâmica antiga, documentos, pergaminhos, e ele vai lá e pega esses fragmentos de pergaminho e leva para alguém, alguém reconhece que isso poderia ser do interesse de outras pessoas, e mal sabia aquele jovem, um pré-adolescente, Mohamed Ahmed El-Hamed, mal sabia ele que tinha encontrado um tesouro verdadeiramente, que nós descobrimos, né, que nós recebemos, não apenas dele, mas das pessoas que foram fazer as pesquisas arqueológicas.
aquele jovem pastor de cabras, havia descoberto, sem sombra de dúvidas, não por coincidência, mas por providência, ele havia alcançado a maior descoberta arqueológica de todos os tempos, sem sombra de dúvidas. Aquilo que nós chamamos de os rolos do Mar Morto. Centenas, aliás, milhares de fragmentos do texto do Antigo Testamento, que estavam guardados em potes de barro. Havia ali provavelmente uma comunidade daqueles que nós chamamos de essênios, judeus essênios, que, sabendo da perseguição, provavelmente como consequência da perseguição romana, destruição de Jerusalém, depois do ano 70, eles escondem aqueles rolos e preservam aqueles rolos, talvez como alguns de nós dizendo, vou fazer uma mudança, preciso encaixotar os meus livros para eles ficarem bem guardados. Eles guardaram e nós temos, a partir do ano de 1947, muito especialmente, década de 60 e 70 e começo da década de 80, nós tivemos que reconhecer que aquelas cópias que foram encontradas nas cavernas de Qumran, nas cavernas do que nós chamamos da região do Mar Morto, aquelas cópias continham cerca de 90% de todo o conteúdo do Antigo Testamento. Todos os livros do Antigo Testamento, à exceção do livro de Esther, estavam, de alguma forma, ou ali inteiros ou em fragmentos. Agora sim. Agora, nós, como civilização pós-moderna, que gostamos de fazer perguntas, que gostamos de desconfiar das coisas, agora sim, essa civilização poderia olhar para o texto do Antigo Testamento e, finalmente, descobrir se aquilo que nós recebemos hoje como Antigo Testamento era realmente digno de confiança. E a história, os senhores já sabem o final dela. A descoberta dos rolos em Qumran demonstrou que o Antigo Testamento que nós temos hoje, que vieram de cópias que foram feitas lá na Idade Média, esse Antigo Testamento que nós temos hoje, é um documento, sim, digno de confiança, é um documento que pode, sim, ser submetido ao crivo da análise histórica. Os documentos mais antigos de Qumran, os exemplares do Antigo Testamento mais antigos que estavam em Qumran foram descobertos, datam do século II, ou seja, ano 300 antes de Cristo. E sabe o que é impressionante? É que aqueles textos, datados do ano 300 antes de Cristo, 3 séculos antes de Jesus, aqueles textos passaram por todos os processos históricos. Ideais foram elevados e ideais foram destruídos. Impérios se levantaram, impérios desapareceram completamente. Mas, como diz o texto sagrado, a palavra do Senhor permaneceu. Permaneceu. Então, a minha mensagem, senhor presidente, meus amigos da mesa, aqueles que estão aqui presentes, e quem sabe aqueles que me acompanham em casa, na internet, eu digo a vocês que se nós quisermos usar a nossa razão, a nossa coerência histórica, nós vamos confiar no texto bíblico. Vamos abrir o nosso coração e vamos deixar Deus falar conosco nesse documento que vem atravessando a história, nesse documento que é o documento mais analisado, mais examinado de todos os tempos. E é o único documento, é o único texto histórico que é capaz de provocar em nós uma mudança muito maior do que qualquer ideologia, do que qualquer elaboração filosófica. É um documento que pode provocar em nós uma mudança que a mente humana não é capaz de compreender. Senhor presidente, uma vez mais agradeço pela oportunidade. Espero que nós vejamos sempre, sempre, Blumenau como uma cidade tolerante, como uma cidade que compreende as suas origens, como uma cidade que está disposta
a andar reconciliada com seus fundamentos morais. Muito obrigado, senhor presidente. Que Deus os abençoe. Muito obrigado, pastor Linderson. Neste momento, portanto, nós ouviremos o bispo Dom Rafael, que vai falar também sobre a importância da Bíblia Sagrada na atualidade e também, o que o senhor desejar falar, fique à vontade, um prazer tê-lo também nesta sessão solene em homenagem ao Dia da Bíblia. Presidente da Câmara, senhor Marcos da Rosa, obrigado por este convite e também por esta oportunidade, Ricardo Alba. E no nome deles quero saudar toda a mesa, também todos os membros aqui presentes da Assembleia e os telespectadores e também internautas. A importância da Bíblia para o momento pós-moderno, eu não quero falar de modo exegético ou acadêmico, gostaria de falar de modo experiencial, para que esta palavra de Deus nos tocasse, pudéssemos experimentá-la, e busco um texto de mais de 3.000 anos atrás, o Decálogo, do Êxodo, capítulo 20, versículos de 1 a 17. Não vou comentar todo o Decálogo. Pensarei algo para que esta palavra de Deus, esta homenagem à Bíblia, possa também nos criar oportunidade hoje, a palavra para hoje, para a nossa vida. Começa assim: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, da casa da escravidão. Este é o primeiro decálogo. E não terás outros deuses além de mim. Eu sou o Senhor teu Deus. Um Deus que começa uma história de amor com a humanidade revelada, explicitada num decálogo, e ali começa a explicitação consciente desta relação com Deus. O Senhor teu Deus, não é um Senhor qualquer, o teu Deus, alguém que te ama. Ele não está dizendo alguém genérico, é teu, o Senhor teu Deus, tem uma relação contigo. E este Deus que entra, quando falo da minha experiência pessoal, não é porque ela é importante, é para que você possa, quando me ouve, fazer a tua experiência e recordar quando este teu Deus entrou em modo dialogal na experiência da tua existência. Eu tinha 8 anos quando, de modo consciente, racional, me coloquei em modo desesperado, como me colocar diante deste Deus, o sentido da minha vida e quem é Deus para mim. E via este Deus claramente pelo testemunho herdado de meus pais, mas que entrava pela primeira vez profundo na existência, que me transformava totalmente e me traz até aqui hoje. É um Deus que toca a vida. A importância da Bíblia para o nosso tempo. Um texto que busco há mais de 3.000 anos atrás. O Decálogo, o primeiro mandamento. Eu sou o Senhor teu Deus. E trata-se de uma experiência de amor. Este Deus não é um Deus qualquer, é teu, e te ama, me ama. É a minha existência. É algo que me toca na experiência da vida. E não terás outros deuses além de mim. Não terás ídolos. Não terás uma imagem. Não posso fazer uma imagem de Deus. Ele é livre. Ele é total, ele é luz, ele é amor, ele é indescritível. E ele quer, no Egito, quando busca e começa o decálogo ali, busca a libertação. E ele diz: não tenha outros deuses na tua existência. E como é fácil no nosso coração, logo termos estes ídolos, o dinheiro,
É algo experiencial para nós, tanto que a nossa vida e o nosso dia é endereçado a cuidar desta escala de valores que colocamos. Eu preciso do dinheiro, busco, e então a minha existência que vai sendo organizada para esta busca. O poder, eu preciso ser importante, e Deus colocou em nossos corações, nós queremos ser importantes. Deus coloca esta experiência, essa necessidade. Depois o próprio Jesus nos diz o que significa este poder. Quem quer ser o maior, seja o servo de todos. É o pai, a mãe, aquele que está no poder, serve. Quem está no grado maior. Os ídolos que fazemos em nossos corações, que hoje um grande número de pessoas diz, eu quero o prazer a todo custo, e por isso a minha vida o prazer. Eis que Deus pede a liberdade, que o meu coração seja livre, para que Ele seja o Senhor e eu me sinta amado, e por isso livre de todas as coisas. Eu sou o Senhor teu Deus para te libertar, para te tornar livre, para te tornar luz, para te tornar amor, para que você perceba cada pessoa na existência e possa acorrer rapidamente aquilo que as pessoas na nossa existência precisam, necessitam. Da minha família, da minha sociedade, do meu lugar de trabalho, onde estiver. Segundo mandamento, no versículo 7, não pronunciarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não deixará sem castigo quem pronunciar seu nome em vão. Quantas vezes pronunciei agora o nome de Deus? Será que é isto em vão? Deus gosta que pronunciemos o seu nome. O nosso amado, a nossa amada gosta quando pronunciamos o seu nome. A pessoa que amamos quer ser nomeada. Deus quer ser nomeado. Ele é meu amor. Eu sou o Senhor teu Deus. Não pronunciar em vão. Em vão explica então que nós não podemos utilizá-lo como instrumento, instrumentalizá-lo. Nós não podemos instrumentalizar a palavra com a palavra, a pessoa que amamos. Eu não posso usá-la, não posso instrumentalizá-la. Por isso eu não posso pronunciar o nome do meu amado e da minha amada em vão. Não pronunciarás o nome de Deus em vão. Eis o decálogo, a importância da Bíblia para a minha existência hoje. Esta consciência deste ser que me ama e que me dá esta dignidade para que eu trate o meu Deus, tão infinito, tão amoroso, com dignidade, e em consequência me faz amar as pessoas. Lembra-te de santificares o dia do sábado. Trabalharás durante 6 dias e farás todos os trabalhos, mas no 7º dia é sábado. Descanso dedicado ao Senhor teu Deus. Não farás algum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu escravo, nem tua escrava, nem teu gado, nem o estrangeiro, porque vive em tuas cidades. Porque em 6 dias o Senhor fez o céu e a terra, o mar e tudo o que ele contém, mas no 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Precisamos uma lei do trabalho. Aqui está a Bíblia, a palavra de Deus, o descanso. Deus realiza a sua obra e para contemplar, para o silêncio, para a serenidade. É um dia criativo de silêncio. A Bíblia aqui não diz para participarmos do culto. Diz para descansarmos. O descanso. Deus vê no descanso a obra boa. E vemos no Gênesis, e Deus fez isto, e Deus fez aquilo, e viu que tudo era bom. E no 7º dia descansou. O descanso. A obra do silêncio que nos traz serenidade e paz. Somos uma sociedade que corre,
que busca, que quer realizar-se. Mas precisamos aqui a Bíblia, a palavra que nos diga descanso, serenidade, paz. Paz quer dizer eu sou saciado. A criança no colo da mãe, diz a própria Bíblia, é aquela que foi amada, saciada com o leite e agora pode estar nos braços da mãe em paz. O dia do descanso, que eu tenha paz. Quarto mandamento do Decálogo, versículo 12 do capítulo 20. Honra teu pai e tua mãe, para que vivas longos anos na terra, que o Senhor teu Deus te dará. Que bom podemos alongar a nossa vida, honrando o pai e a mãe. Teremos vida longa. O que quer dizer vida longa? Aquilo que Deus está dizendo, vida longa. Alongados os dias. Será que é só isto? Sim, vida longa. Queremos entender o sentido, honra o teu pai e tua mãe. O que significa esta palavra de Deus para nós hoje, na sociedade pós-moderna, nosso hoje? Honra o pai e a mãe. Será que significa obedecer? E quando os pais me escravizam ou não me dão a orientação correta, preciso obedecê-los, como honrá-los? Não significa obediência à honra. Significa algo mais profundo neste decálogo. Honra teu pai e tua mãe. Significa que quando eles já não têm mais condições, aqueles que te deram a vida e a tua vida dependeu deles, agora você terá vida longa, porque cuida deles. O sentido da tua vida é para dizer e honrá-los. Aqueles que te deram a vida, que te transmitiram amor, agora eu cuido de vocês, honro vocês. E a sociedade nossa pode ser transformada. Como vou cuidá-los? Se moro perto, visito-os. Se tenho irmãos, procuro não brigar com os meus irmãos, para que eles não se sintam machucados e feridos. Se os visito, quero com serenidade acolhê-los assim como são. Honra teu pai e tua mãe, e terás vida longa. O que significa esta vida longa? Se tenho que justamente me dedicar no momento em que eles mais precisam, então tira o meu tempo para dedicar a eles. Como é vida longa? Sim, a vida de amor e de sentido é vida longa. Não lá, aqui, hoje, na história. Uma vida que não se perde, uma vida que não é egoística, uma vida que é dedicada àqueles que amamos, que nos transmitiram a vida, que nos deram a vida. Honra teu pai e tua mãe, e terás uma vida longa. O sentido da vida, o sentido do amor, o sentido da realização da pessoa humana. Não cometerás homicídio. Hoje se mata, é na guerra, nos assaltos, através do modo como se dirige, se guia, se bebe. Não matarás. Nos assaltos, nos roubos, o homicídio. O que significa? A vida é preciosa. Mas se eu mato um entre tantos, tanto faz, não há problema. Não se trata de matar um entre tantos. O mandamento veta de matar aquele único. Não existe ninguém igual, e por isso ninguém tem direito de tirar a vida. Não cometerás homicídio. É único. E não se trata que Deus pode me perdoar. Se trata de terceiros, é a vida daquele, só aquele pode me perdoar se eu cometer isto. O homicídio, a vida única, a vida que continua. A humanidade começou assim na pequena família. Caim e Abel, 2 irmãos, uma pequena família. E justamente o homicídio acontece entre 2 irmãos que não se falavam. A falta do diálogo leva ao homicídio.
Por isso o decálogo, Jesus, Deus melhor, nos coloca diante da vida e da morte. E eu te digo, diz Deus, escolha a vida. A Bíblia para nós hoje. Então, em hipótese alguma no meu coração, posso tirar a vida de ninguém. Ela é única. Posso mesmo, em legítima defesa, realizar isto? O mandamento não diz isto. O mandamento me diz, não tirarás a vida de ninguém. E concluindo, não cometerás adultério. Não cometerás adultério se trata de não fazer mal à família, mas não é isto só. Não cometerás adultério, ela está num contexto em que os homens daquele tempo não queriam este mandamento, porque era a prática dos homens, por força também, terem relações com mulheres, e se deixava ela ali. Não cometer adultério significava respeitar, significava a mulher que depois também ficava grávida, ainda era apedrejada. Não cometerás adultério. Não significa somente um teu prazer e algo mais profundo. Não cometerás adultério. Deus que te ama, que é teu único Deus, entra na vida e te pede isto. O que significa? Na Bíblia e no contexto significa amor e fidelidade. Deus te ama e é fiel. O adultério não significa que você faz o mal a uma pessoa, mas significa que nós temos que defender o amor. O amor que precisa hoje pela Bíblia ser defendido na nossa sociedade, não somente a família, o amor. O amor que é realizante da pessoa humana, e cada um tem direito de amar e da fidelidade. Aquele que eu amo, eu quero ser fiel a ele. Deus tem todo um relacionamento comigo de fidelidade. Ele me ama e quer ser fiel. Eis que eu não adultério, significa que a Bíblia quer me pedir que hoje na sociedade defendamos o amor. O amor que realiza a pessoa humana, o amor que realiza a pessoa amada. E aquele que é amado e aquele que ama, que tenha a fidelidade. Eis a profundidade da Bíblia, que quer renovar a nossa sociedade pós-moderna. Numa sociedade pós-moderna, onde na Universidade de Oxford, cada ano deve eleger um termo para ser inserido no dicionário. O ano de 2016 foi escolhido o tema ou a palavra pós-verdade. Que a palavra de Deus nos coloque a verdade, de que Deus me ama, sou amado por Deus, Deus me quer tirar de toda a escravidão e Deus me quer conduzir a um amor pleno, a um amor fiel, realizante, onde ninguém de nós é perdido e se perderá no amor de Deus e na sua capacidade de salvar-nos. Salvar-nos quer dizer que a nossa vida seja feliz, seja serviço, seja amor, seja dedicação. Desejo a todos, também faço votos, que o Santo Natal, Deus encarnado na pessoa de Jesus, no Deus menino, abra para nós o coração da compreensão. Deus, eis a imagem de Deus em Jesus. Ele diz, quem me vê, vê o Pai. Deus não é um juiz perverso. Deus é um Deus de amor, que como criança vem dizer a cada um de nós, eu te amo. Você recebe o perdão e você se torna filho de Deus. Votos de um Feliz Natal a partir da palavra de Deus e dessa sessão também em homenagem à Bíblia. Amém. Silmara.
coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Muito bem. Nós queremos que a TV Legislativa já deixe o vídeo pronto. Nós vamos depois aqui nos cumprimentar e vamos passar um vídeo que foi preparado com muito carinho aqui também pela nossa assessoria. E antes de terminar, eu quero mais uma vez agradecer a todos. Bispo Dom Rafael, nesses dias eu visitei o padre João Bachmann com o Dr. Anselmo Lessa, o nosso procurador, porque ele precisa de uma ajuda ali em relação à entidade, a ONG que a igreja tem, e a cozinha comunitária que ele auxilia, ajuda tantas pessoas. E quando nós entramos ali, nós vimos muita gente. Ele nos atendeu prontamente, a Silmara fez uma agenda com ele, ele rapidamente nos atendeu. Nós vimos muitas pessoas sendo atendidas pelo padre João Bachmann. Isso só acontece por causa da palavra de Deus. Estou errado? Não, né? Esse final de semana eu participei de um evento lá na igreja do pastor Mário Passos,
E tem um testemunho muito bonito de um projeto. Estou citando 2 exemplos apenas aqui de centenas que eu poderia citar. A igreja, o ICTM, Igreja Cristã Templo dos Milagres, eles têm um projeto social também, que é o Grupo Salva Vidas. Eles visitam os bairros mais carentes da cidade e lá eles distribuem, eu acho que nesse domingo eles distribuíram algumas toneladas de alimento, não sei quantas toneladas, enfim, 6 toneladas de alimento. E em uma dessas visitas nos bairros, enfim, eles encontraram um menino, o bispo, acorrentado numa cama de ferro pelos próprios pais, porque ele saía dali e já ia se drogar e vender drogas, e a polícia, enfim, você sabe o que poderia acontecer com esse rapaz. E hoje ele faz parte do grupo Salva Vidas e está totalmente recuperado. Isso só acontece por causa da Bíblia. Eu acho que essa é a maior prova da eficiência da Bíblia Sagrada na atualidade. De todo o meu coração, junto com o colega vereador Ricardo Alba, vereador Jovino Cardoso, que esteve aqui, o nosso vice-prefeito, o vereador Adriano Pereira acabou de mandar uma mensagem, justifica a minha ausência aí, e de todos os outros que aprovaram também essa sessão solene, todos os servidores da Câmara, todos os presentes, a todos que nos assistem, muito obrigado, que todos nós possamos a cada dia viver mais a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Certamente nós teremos uma sociedade melhor. Nós vamos nos despedir assistindo ao vídeo que foi preparado com muito carinho, desejando a todos uma boa noite. Muito obrigado. É na Bíblia que descobrimos o segredo do amor e o propósito da vida. Quando nos sentimos tristes, ela contém os contos mais lindos de alegria e alívio para a alma. Quando nos sentimos sem direção, ela é o colírio para os olhos e bússola para o caminho. Quando o desespero chega, é quem nos dá alento. Quando o coração se transforma em cacos, é nas páginas da Bíblia que encontramos alento e é onde encontramos o amor de Deus que nos refaz. E para quem gosta de uma boa história, ela é tão completa que é capaz de suprir todos os gostos. Se quiser história de aventura, Moisés tem muito para nos contar no livro de Êxodo. Se é romance que procura, dá uma espiada no livro de Cantares. Ali não só contém belos poemas, como tem também lindas declarações de amor. E por falar em amor, para quem tem dúvida da existência de um amor verdadeiro, ela é a maior prova que sim, existe. Um Deus que amou tanto o mundo que deu seu único filho para vir à Terra, e um Cristo que abraçou de forma apaixonante esse propósito, que só abriu seus braços na hora em que foi se entregar por amor, para morrer em seu lugar. E esse amor imensurável vem atingindo gerações a ponto de chegar até você. Ainda tem dúvida? Então folheie as páginas da Bíblia e ela vai te contar nos detalhes essa linda história de amor. A Bíblia para mim, ela é a vida, a verdade, o caminho, ajuda nós a chegar mais perto de Deus. A Bíblia é para mim, ela é muito legal, especial e só produz coisas boas para nós. É uma das melhores coisas do mundo. A Bíblia, para mim, ela é muito boa para a gente ficar lendo ela. A Bíblia é muito especial para mim, ela nos ajuda a chegar perto de Jesus, ela nos ajuda a ser legal com nossos amiguinhos, ela me inspira e só. Essa é a coisa mais sagrada do mundo. Ela faz bem pra gente chegar perto de Deus. A Bíblia é boa e muito boa pra mim, só porque Deus está no coração.